Contar um pouquinho da tua história, né? A história do Lucas. Se o Lucas sempre desejou atuar aí na educação física, depois se o desejo sempre foi também ir para a parte de atendimento a atletas profissionais e até chegar na criação ali da LC Academy. Como que é a sequência cronológica da vida aí do Lucas? Então, irmão, eu tenho 36 anos, eu sou natural de Uruguaiana, que é uma cidade no interior aqui do Rio Grande do Sul, uma cidade relativamente pequena, fronteira com a Argentina, e o meu desejo de trabalhar com o esporte já inicia como atleta, né? Eu sempre quis ser jogador de futebol, mas ao mesmo tempo sempre fui muito consciente que não chegaria. Então, eu joguei futsal por muitos anos, e aos 17 anos, quando faz aquela transição de base para profissional no futsal também, eu optei por terminar o colégio, começar a faculdade, já de educação física também, então sabia que eu iria trabalhar com o esporte, com o futebol, e só não sabia de que forma. Durante a minha graduação, eu fiz um ano de intercâmbio em Portugal, porque a minha ideia inicial era ser treinador. Então a gente tem acompanhado aí no Brasil essa escola de treinadores portugueses, e eu fui para lá para me especializar nisso e acabei gostando mais ainda da preparação física. Então fui até Portugal, mudei a minha cabeça, voltei já prestes a me formar, mas já focado em trabalhar com preparação física. Logo em seguida, depois da minha graduação, eu comecei com uma porta de entrada da educação física, que é a academia de musculação, que é a mão de obra mais barata e geralmente a porta de entrada para um recém-formado. Nunca fui muito identificado com a parte da musculação. Eu sei que tem a sua importância, mas sempre gostei mais do movimento e aí comecei a fazer uma especialização em treinamento funcional. E aí começa a minha história com os atletas aqui em Porto Alegre, num estúdio que se chama Time Villeroy. Eles começaram com esse acompanhamento personalizado para atletas viajando de Porto Alegre para atender atletas em outros países. E em 2015 eu tive minha primeira experiência fora do Brasil com atletas na Ucrânia, diversos atletas do Shakhtar Donetsk na época. E, bom, estamos em 2025, então lá se vão 10 anos aí dessa primeira experiência na Europa com atletas. Eu tive também 4 anos na Alemanha, em Munique. Também trabalhei num estúdio de treinamento funcional. Na época trabalhávamos com vários atletas do Bayern de Munique, durante esses 4 anos aí. O estúdio que se chama No Performance, segue até hoje lá em Munique. E como tu disse, eu iniciei essa história aqui da LC Academy quando eu retornei da Alemanha, vim para o Brasil. Isso em 2021, então a gente está chegando aí. Esse ano completamos 4 anos de LC Academy. A gente vai falar um pouquinho mais também da história, mas a minha trajetória foi essa. Então, depois de formado musculação, me especializei em treinamento funcional. 2015 iniciei com os atletas e hoje estamos aqui com a nossa base em Porto Alegre, mas com atendimentos ao redor do mundo, e eu sei que a gente vai falar bastante sobre isso. Exatamente, esse é o próximo tema, cara, porque realmente chama muita atenção, né, Lucas? Você deve conhecer outros educadores físicos aí, tão talentosos, com conteúdo quanto você aí, mas é o que eu sempre falo, acho que para tudo na vida você tem que ser empreendedor, tem que ser vendedor, tem que saber vender a tua imagem, se qualificar também, né, para criar credibilidade, autoridade, enfim. Esse desafio, assim, Lucas, para você sair do Brasil, começar a trabalhar com atletas, inclusive falando em outro idioma, como que foi essa transformação pessoal primeiro do Lucas para se desenvolver como pessoa, como profissional, falando outra língua, para daí criar a empresa aí começando a ganhar corpo? Como que foi essa situação aí? Pois é, Bruno, eu tive experiências durante a minha graduação totalmente fora da educação física. Eu trabalhei na área do comércio e eu era funcionário de um shopping center. Então, paralelo à minha graduação, eu precisava de um emprego para sobreviver na época, jovem, né, recém-formado no colégio. Então, dali eu já comecei a ter experiências com atendimento ao público, né, uma forma, como tu falou, de cuidar mais da imagem também. E isso foi agregando para depois eu conseguir aplicar na minha área.
da educação física. Mas tudo isso levou tempo, né? Por muito tempo também reclamei de salário, reclamei de horário, reclamei de chefe. Isso a gente vai evoluindo até estar do outro lado do balcão, né? Até entender como é que funciona esse outro lado. A questão dos idiomas sempre foi uma coisa que eu gostei muito, assim, por curiosidade mesmo. Sempre gostei de música, né? A gente pegou uma época de MTV, por exemplo, onde tinha os clipes e traduções dos clipes ali, tu vai pegando. Eu jogava um jogo de computador também, que era de manager, né? Championship Manager, que era. Ali tu já aprendia várias palavras em inglês também, no videogame. Sempre gostei muito de entrevista em espanhol, sempre ouvia muito entrevista, e aí fui melhorando. E aí também isso me possibilitou abrir as portas quando eu fui trabalhar fora para atender atletas de outros países, né? Se eu falasse só o português, eu teria a minha base só com atletas brasileiros. Inclusive, é curioso isso que hoje, nos quase 20 atletas que nós temos aqui, só 2 deles são brasileiros, né? Um deles é a nossa conexão aí, a gente vai falar mais para frente também sobre ele aqui. Mas foi algo importante. A educação física é uma carreira muito técnica, tu precisa ser muito bom tecnicamente, só que se tu não tiver, como tu disse, nessa questão do desenvolvimento pessoal, saber aplicar esse conhecimento, eu costumo falar muito isso nos cursos da LC Academy, tu vai virar um colecionador de certificado, né? Tu vai olhar lá É isso. para tua mesa, né, cheia de certificados, e na hora de tu aplicar, tu não tem, né, didática, tu até tem o conhecimento teórico, mas não consegue aplicar na prática. E eu sou bastante curioso, tanto na área dos idiomas quanto nessa área de desenvolvimento pessoal. Inclusive, a gente está aqui, né, um podcast de finanças, que é um assunto que eu comecei a me interessar recentemente. Conversamos, eu e tu, várias vezes também, te pedi vários conselhos. E eu acho que é importante saber um pouco, né, de cada área. Claro, é muito importante ser referência na sua área, muito bom tecnicamente, mas o desenvolvimento pessoal faz muita diferença. Eu vejo que isso faz muita diferença. Sem dúvida. Antes, assim, atrás de uma boa PJ tem uma pessoa física que tem que Exatamente. estar trabalhando ali, melhorando, né? Exatamente. Maravilha.